a causa. Amém? Toma os vossos lugares, adorando e glorificando ao nome de Jesus. Quero aqui externar a Deus os meus agradecimentos, dizer que não sou nada sem o Espírito Santo de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada um, pela vida do meu companheiro, meu amigo Paulo, pela líder deste setor Janaína, pelos nossos irmãos Braz, irmão Carlinhos. Se um dia eu aprender que o irmão Carlinhos está esquecendo, para mim já está bom demais. Deus abençoe o resto dos nossos irmãos, são obreiros abençoados pelo Senhor Jesus. Fiquei feliz hoje com o Maico, identifico muito e vejo no Maico quando eu estava começando a sonhar nos caminhos do Senhor Jesus. Eu era que nem um Maico assim. Fiquei feliz e creio, Maico, que Deus vai fazer ainda muito mais na sua vida. Precisar de nós, estamos aqui, essa mocidade está aqui para ajudar. Deus, Ele é fiel. Essa noite vou tentar contar em 20 minutos, tentar expor o que o Senhor colocou no meu coração. Os convido para que você me preste 20 minutos do teu tempo, para que juntos podemos aprender mais do Senhor Jesus. Nessa noite o Senhor colocou no meu coração uma mensagem diferente, uma mensagem encorajadora, uma mensagem que eu faço, que eu venho te desafiar nessa noite. Eu vim desafiar os irmãos da minha igreja nessa noite a prestar um culto a Deus de maneira diferente, de uma maneira diferente do que você vem adorando o Senhor Jesus. Quando a psicologia diz que o caráter do ser humano ele é formado do 0 aos 7 anos de idade, e geralmente esse caráter é que ele vai levar para o resto da sua vida, a não ser que o nosso Senhor Jesus transforme, se o caráter for mal, transforme para o bem. Nessa noite eu te convido a adorar o Senhor Jesus de uma maneira diferente. A Bíblia nos apresenta 3 festas entre os judeus: a festa da Páscoa, do tabernáculo, e a festa do tabernáculo e outras festas. E nessas festas, todo o povo que vinha prestar ao Senhor Jesus, eles vinham somente para entregar a Deus a tua adoração. Ele não vinha jamais para pedir algo para Deus. Nessas festas, ele vinha somente entregar, seja colheita, seja animais. Era uma festa que eles vinham entregar algo a Deus. Eu te desafio nessa noite a não pedir, a entregar ao Senhor Jesus a tua adoração e o teu culto nessa noite. Pois o nosso Deus, Ele não é afim, Ele não gosta de andar conforme a normalidade. O nosso Deus não é um Deus, talvez, de andar certinho e fazer o que os outros fazem. Quando eu abro a minha Bíblia, vejo nela histórias que eu vejo o meu Deus sendo diferente dos demais, porque Ele nos apresenta que Ele não gosta daquele que é normal, Ele gosta daquele que é ser sobrenatural. Quando eu vejo na minha Bíblia, eu vejo Deus, a história entre os judeus, dizendo que o povo judeu, depois da morte de um dos seus parentes, ou dos seus amigos, ou de uma pessoa, eles esperavam 3 dias, acreditando que aquele ser humano iria ressuscitar. Passava o primeiro dia, eles continuavam ali esperando. O segundo dia, eles também estavam ali esperando que ele ia ressuscitar. Depois do terceiro dia, ele via que já não tinha mais jeito, e assim ele entregava a sua fé para não ter mais jeito. Ele de fato morreu. Mas a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que quebra protocolo. Ele entra no túmulo de Lázaro já 4 dias morto. O povo poderia dizer, passou 3 dias, Lázaro de fato morreu. Mas vem o nosso Deus, o quebrador de protocolo, dizer, eu tenho todo o poder na minha mão. Lázaro, sai para fora, porque você ressuscitou. Eu vejo na Bíblia Sagrada apresentado que um faraó, que um rei, a pessoa que fazia parte da aristocracia, aquele que tinha poder e que tinha influência, ele jamais montaria em um outro animal a não ser um cavalo belo, a um cavalo de raça ou de sangue. Quem diz isso é o nosso irmão Salomão, quando apresenta e nos diz que ele olhou para a sua amada e diz, você é mais bela do que as éguas de faraó. Pois o faraó ele só andava em cima de um belo cavalo. Quando olhamos a história de Naamã, vemos que para Naamã, um oficial, homem respeitado do seu tempo, para ele descer no rio, ele teve que descer do seu cavalo, porque ele era uma pessoa de influência, uma pessoa que tinha respeito entre os demais. Mas quando eu olho para a vida do meu Jesus, o quebrador de protocolo, ele entra na cidade de Jerusalém, não em cima de um belo cavalo, não em cima de um animal de sangue puro, mas ele manda que os seus discípulos fossem pegassem um jumentinho que ninguém havia montado e dizer em cima dele que eu vou entrar em Jerusalém. Se todos
montado em cima de um belo cavalo. Eu não sou igual a eles, eu sou diferente. Eu vou entrar em cima de um jumentinho. Sabe o que Deus tem para ti nessa noite? É que você adore a Deus de maneira diferente. Chega de ser igual às outras igrejas, que tem que haver silêncio, porque nós somos um povo culto. E o povo culto, ele não pode pular, não pode dançar, mas nós somos filhos de Deus. E o nosso Deus nos cita exemplo que quebrou o protocolo. Eu te convido nessa noite a se diferenciar dos demais. Quebra o protocolo e atenda, chama a atenção do teu Deus nessa noite. Quando eu olho para o capítulo 7 do livro de 2 Crônicas, eu vejo um dos maiores presentes que o povo deu a Deus: um templo fixo, um templo feito por mãos humanas, um templo feito por alvenaria. O povo havia vivido entre os egípcios e viu entre os egípcios que o povo que adorava os deuses do Egito, eles tinham uma casa para adorar. E o Senhor, vendo essa dificuldade do povo, Ele colocou no coração de Moisés para que Moisés também levantasse uma casa. E ali Moisés levantou um tabernáculo, um templo móvel, que quando a nuvem parava, eles paravam, montavam o templo, e quando a nuvem continuava a andar, o templo era desmontado, eles desmontavam e continuavam a seguir. Mas o Senhor colocou no coração de Davi, para que Davi construísse um templo para Deus. Mas vendo Deus que na mão de Davi era uma mão que carregava muito sangue, Deus falou e disse: não, esse legado não vai ficar para ti, mas vai ficar para o teu filho Salomão, para que ele construa um templo para mim. Para me citar essa história, eu tenho que voltar alguns anos atrás e contar uma história linda da Bíblia, não sobre Salomão, mas acerca do seu pai Davi, aquele que é o maior quebrador de protocolos que eu já vi dentro da Bíblia. Quando eu vejo a história de Davi, eu me encho da presença de Deus. Pois o tempo em que Deus levanta Davi para se tornar o novo rei de Israel foi no tempo onde Saul já não era mais aquele que havia começado o seu ministério como rei. Mas antes de Saul, o povo de Deus, ele vivia debaixo de um regime teocrático, onde somente Deus era o Deus daquele povo. Deus, desde a retirada do povo da terra do Egito até a terra prometida, Deus, ele foi o único rei daquele povo, aquele que guardava e aquele que julgava o povo dele. A Bíblia nos diz que quando o povo sai da terra do Egito até a terra da promissão, o Senhor Jesus faz milagre na vida daquele povo, abre o mar para eles passar. O povo não precisava se preocupar com calçados para vestir, pois a nossa Bíblia diz que conforme a criança entrando na juventude e na fase adulta, o calçado que ele tinha no tempo da sua adolescência, ele crescia no seu pé. A roupa não se rasgava, pois o Senhor cuidava daquele povo. A Bíblia nos diz que quando a água que eles tinham trazido da terra do Egito havia se acabado, Deus fala: não se preocupe, eu cuido de vocês. Todos têm um rei, mas eu sou o rei e zelo pela vida de cada um de vocês. A água se acabou, não se preocupe, toca, bate nessa rocha, que a água vai brotar para que vocês bebam. Eu sou Deus que cuido da vida de vocês. A Bíblia nos diz que quando o povo começou a sentir fome no meio da caminhada, o nosso Deus fez o maná, fez pão cair do céu, para que aquele povo de fato fosse alimentado e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Como eles se enjoaram de comer pão, Deus fez o que era uma padaria se transformar numa churrascaria, e Deus fez o maná na porta da tenda dos seus filhos e disse: eu sou Deus que cuido de vocês, aonde queres que tu esteja, eu estarei contigo. Mas só que quando chega na terra prometida, o povo se esquece. Eles começam a olhar para as nações vizinhas e ver que o povo tinha um rei que eles podiam enxergar, o rei que eles podiam tocar, que eles podiam vestir, mas eles não tinham. Então eles pedem ao profeta Samuel para que o profeta orasse a Deus e pedisse um rei, porque eles queriam ter um rei também. O profeta Samuel, envergonhado de tudo isso, tenta falar com Deus, talvez sem palavras. Imagina Deus tocando no coração do profeta Samuel e falando: Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Se há um rei que eles querem, é um rei que eles vão ter. E Deus prepara Saul, o mais belo entre os hebreus, e coloca para ser o novo rei de Israel. Ele começa bem, debaixo da graça do Senhor Jesus. Mas com o passar do tempo ele vai se esquecendo do Deus que estava com ele. Aí a partir de
história que Deus levanta Davi. Todos nós somos conhecedores da história. Eles tiveram altos e baixos. Saul, ele amava Davi, mas quando ele ouviu o cântico das mulheres de Israel, dizendo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, a ira acendia no coração de Saul. Davi teve a oportunidade de estipar com a vida de Saul na caverna de Adulão, mas ele não acabou com a vida de Saul, pois ele sabia bem daquilo que ele mesmo tinha escrito: na vida de um escolhido de Deus não se pode tocar. E quando Deus levanta Davi, e Davi assume o trono de Israel, Davi traz de volta a identidade do povo. Davi traz de volta a identidade que o povo tinha, porque a nação não precisava de um rei que sabia articular políticas. A nação não precisava de um rei que era somente um bom guerreiro. Além de um bom guerreiro, ele também tinha que ter uma alma de um poeta. Ele também tinha que ter a sensibilidade no Deus de Israel. E foi aí que o Senhor levanta Davi, e ele toma o trono, e Davi, Deus enche Davi da glória, que ele se peleja, que ele pega os seus soldados e vai de volta, pois os filisteus tinham roubado de Israel aquilo que havia de mais sacro naquela cidade. Eles haviam roubado a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança não era somente um objeto de madeira banhado a ouro. A Arca da Aliança era a identidade do povo. Dentro da Arca da Aliança tinha objetos como as tábuas da lei, objetos como a vara de Arão que havia florescido, objetos como um vaso de ouro com maná,